Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje nós celebramos São Mateus, apóstolo e evangelista. E o evangelho está em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. E nesta mensagem, neste evangelho, nós vemos o chamamento de Mateus. Muitos foram até Jesus para conhecê-lo, para o buscarem. Alguns queriam saber até onde ele morava, como André. Não, a gente quer saber onde o senhor mora, porque a gente quer ir na tua casa. Mas com Mateus é diferente. Jesus passa e encontra naquele homem, este homem que depois se torna esse apóstolo, esse evangelista, e diz: vem e segue-me. E é engraçado, porque Mateus começa a seguir Jesus e a própria palavra vai dizer que eles vão comer na casa de Mateus. Jesus diz: vem e segue-me, porque hoje nós vamos entrar na tua casa. Hoje eu quero entrar na tua casa. E assim é conosco. Todas as vezes que nós seguimos a Jesus, que nós vamos até Jesus, é Ele que entra na nossa casa, é Ele que entra na nossa vida, é Ele que senta à mesa junto de nós nesse grande banquete. Então, todas as vezes que nós formos até Jesus, Ele quer entrar na nossa casa e transformá-la. O Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, como que Jesus ia converter os pecadores se ele não andasse com eles? Olha que lindo! Jesus, ele se faz pequeno, ele se faz humilde para estar na mesa com aqueles que eram rejeitados. Eles eram rejeitados pelo povo porque roubavam o povo, também eram rejeitados pela própria igreja porque estavam aliados ao governo, enfim. Os cobradores de impostos eram desprezados. E vai dizer que nesta refeição vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Imagine o que Jesus naquela mesa não fez. Imagine Jesus ali dando risada, se divertindo, mas anunciando a palavra com a verdade e com a potência. Mas eu sempre imagino com alegria. E assim como nós vemos sempre, os fariseus, os doutores da lei, cheios de si, vão logo interrogá-lo: mas ele senta com os pecadores, ele come com esse tipo de gente? É isso mesmo. Jesus veio para nós, pobres, miseráveis, pecadores. E a exemplo de Jesus, que nós também possamos ter essa relação com esses homens. Porque Jesus, quando ele tocava no leproso, ele não se contaminava. Era o leproso que era curado. Quando ele sentava com os pecadores, ele não se tornava um pecador, mas os pecadores viam nele a possibilidade de uma conversão e de uma mudança de vida. Que assim seja também conosco. Quando estivermos no meio, em qualquer meio que seja, que nós não nos contaminemos com esse meio. Claro, não é um meio que não seja um meio santo, mas que nós não nos contaminemos com esse meio, mas que esse meio seja contagiado pela presença viva e real de Jesus Cristo, que assim como Mateus, que passa a segui-lo e vem fazer habitação na casa de Mateus, que assim também conosco, através do batismo, o Espírito Santo habita em nós. Então, aonde estivermos, no trabalho, no meio social, numa roda de amigos, de amigas, que sejamos como Jesus, que não sejamos contaminados, Entendam o que eu quero dizer, vocês já estão entendendo, mas que a presença de Cristo, a verdade do Evangelho, seja sentida e ela, pela força e unção do Espírito Santo, cure e liberte. Então, nessas rodas de conversa tem que ser para santificar, para edificar, que nós possamos pedir essa graça do Espírito, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.